Programa começando de fato e do jeito que vocês gostam, né? Com tablet na mão e com assunto quente para conversar. Você aí que sempre sonhou em ter uma prancheta eletrônica como essa, um telefone inteligente, um smartphone, mas não pode ou não quer pagar por um aparelho de marca, a pergunta que se faz é a seguinte: será que vale a pena comprar produtos que são importados com tecnologia, digamos, made in China? O meu convidado nesta edição passou um bom tempinho na China, a serviço da revista Info, e tem muita coisa para nos contar. O nome dele é Felipe Smoginski. O Felipe é jornalista, passou 10 dias na China, e eu tenho inclusive aqui um exemplo nas mãos, né, de um produto que certamente, Felipe, foi montado lá na China por uma empresa chamada Foxconn e com uma quantidade imensa de peças que vieram de países diferentes, o que dá noção do que é a China, do que é essa grande linha poderosa de produção. Seja bem-vindo ao Link Brasil em primeiro lugar, tudo bem? Obrigado, tudo bom. Você pode me dar alguns exemplos da nacionalidade dessas peças? Por exemplo, esse iPad que você tem em mãos é um produto que o projeto foi feito na Califórnia, né, nos Estados Unidos. Mas o processador que ele usa é Samsung, que é coreano, a tela que cobre ele é uma tela feita no Japão. Essa tela aqui é japonesa? Ela é japonesa. A memória flash, que é onde a gente grava os nossos dados, ela também é feita no Japão. O localizador GPS que tem aí dentro, ele é americano. O Bluetooth que ele usa é feito na Alemanha. Nossa, parece difícil encontrar mais do que 4 ou 5 itens de nacionalidade diferente. Certamente. A indústria é muito disseminada, muitos componentes estão concentrados, digamos assim, no sudeste da Ásia, né? E a China, em particular, é o grande polo para montar esses eletrônicos, porque oferece custos mais baixos, uma infraestrutura invejável. Quer dizer, a Foxconn é uma indústria conhecida por alugar o seu chão de fábrica, alugar o seu espaço para empresas de outros países que querem montar seus produtos lá. A Apple faz isso há um bom tempo, utilizando mão de obra barata, mão de obra chinesa, e, em parte, nós temos aí um pouco da agressividade, da competitividade da própria Apple, né? Perfeito. A Apple encontrou na China condições de custos para fazer esses produtos que ela não encontraria em outro mercado, né? Você tem os componentes feitos em diversos países, mas o processo para você integrá-los e montá-lo ainda é manual e precisa de mão de obra massiva, né? A China é que oferece a melhor relação para isso. Além de outros fatores, assim, regras ambientais mais frouxas que há na China, as regras trabalhistas assim bastante flexíveis, né? A jornada de trabalho lá legalmente pode até 60 horas. Olha, né? tudo isso. Muitas vezes os trabalhadores ficam mais do que isso. Né? Daqui a pouco eu quero entrar com mais detalhes sobre a rotina dos trabalhadores no chão de fábrica chinês, montando produtos que nós adoramos, produtos de muita tecnologia. Você quer conhecer mais sobre o trabalho do Felipe Smoginski nesses 10 dias de viagem à China? Você pode entrar na revista Info online também. Já está nas bancas, a reportagem dele é essa daqui, ó. Aqui, ó. Eles colocaram aqui, ó. Onde nascem, consegue ler aí? Onde nascem os gadgets e os xing-lings. Info foi a Shenzhen, o maior polo de fabricação de eletrônicos da China, e mostra a cidade onde são feitos iPhones, iPads e até produtos sem marca. Eu quero começar falando sobre essa viagem, deve ter sido uma grande aventura. Primeiro, pela reconhecida forma como os chineses recebem jornalistas estrangeiros, a limitação ao nosso trabalho, e segundo, por botar o pé nesse paraíso tecnológico que são as linhas de montagem. Você trouxe alguns desses produtos sem marca, inclusive, não, Felipe? Sim, são produtos que a gente pode encontrar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no comércio como a Santa Efigênia, né? São produtos que são feitos a baixo custo, sem um devido controle de qualidade e que oferecem algumas vantagens para o usuário, por exemplo. Esse aqui é um celular que permite você usar 2 chips. Esse azulzinho aqui permite 2 chips. Muita gente já deve ter visto algo semelhante na Santa Efigênia ou na Saara, no Rio de Janeiro, em outros polos de venda. E esse vermelhinho aqui, quantos? Esse vermelho são 3 chips. 3 operadoras ao mesmo tempo dentro desse aparelho aqui, o Hero. E ele tem um robozinho do Android, inclusive. Esse aqui roda... Movido Android, roda Android. Esse aqui, me parece, tem uma tela touch, é um visual semelhante a um telefone recente lançado pela Nokia. E esse aqui é uma imitação, um mini BlackBerry com teclado QWERTY físico, né? E todos eles com acesso à televisão, inclusive, né? Nos testes feitos aqui no Brasil, você sentiu diferença? Quais os resultados? O que a gente percebe nos testes do Xing-Ling é como são produtos sem um padrão, eles podem funcionar, de repente, até 2 anos, mas também pode ter um funcionamento de 2 dias, 3 dias, né? Esse azul, por exemplo, quando a gente testou no Infolab, foi dar uma carga, ele queimou o circuito. Ah, queimou? Queimou. Apagou de vez? Parou de funcionar. Quando foram dar uma carga na bateria? E esse vermelho que você tem em mãos, ele suporta 3 chips.
mas quando a gente dava uma carga e colocava 3 chips de operadoras diferentes, a bateria durava 30 minutos. Quer dizer, ele não está preparado para suportar esses 3 chips que ele oferece. Quer dizer, são aparelhos que foram feitos para encher os olhos do consumidor ali na banca, na hora de comprar na loja, né? Porque você olha, uma câmera grande aqui atrás, 2 pontos de flash, quando o seu telefone provavelmente nenhum ponto de flash tem. 2 pontos de LED, me parece, ou que parece uma imitação de LED, não sei. Uma caixinha de som aqui, um menu fácil de navegar, você acha, é o aparelho que eu sempre quis. E no fim dura pouco, né? Mas também o investimento foi baixo. Você tem sempre a tentação de poder comprar por um preço baixo, né? Mas o investimento dura pouco, como você disse, e pode eventualmente até oferecer riscos à sua corrente elétrica, né? Num dos testes feitos, a fonte injetava sujeira na corrente elétrica, não podia queimar outros eletrodomésticos. Nossa, um perigo maior do que qualquer um imaginava. Sim. Felipe, vamos conhecer um pouco mais sobre essa viagem com as cenas que você viu lá na China, né? Antes de seguir esse papo, então, eu queria mostrar o vídeo feito pelo jornalista Rob Schmitz, do programa Marketplace, distribuído pela produtora de rádio American Public Media. Ele foi o segundo jornalista a visitar a fábrica da Foxconn em Shenzhen, na China. E, de acordo com Schmitz, a fábrica emprega cerca de 250 mil pessoas, a maioria jovens, entre 18 e 25 anos. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a realidade desses trabalhadores. 99% dos trabalhadores vieram do interior da China em busca de dinheiro. Dá uma olhada com a gente. Aqui são montadas as placas-mãe do iPad. Esta máquina fixa a placa de vídeo na placa-mãe. Outros componentes são montados manualmente, num processo que leva apenas alguns segundos para ser completado, como nesta máquina, que pressiona a bateria para dentro do iPad. Os operários recebem cerca de $14 por dia. Depois de alguns anos, o salário pode dobrar. No fim de março, a Foxconn se comprometeu a reduzir as horas extras e aumentar o salário dos trabalhadores chineses, que frequentemente trabalham mais de 60 horas por semana. A carga deve cair para 49 horas. O compromisso também inclui a contratação de dezenas de milhares de novos trabalhadores, melhoria nas condições de segurança e outros benefícios. Schmitz diz que o trabalho é tedioso e chato, mas cada dia, centenas de pessoas fazem fila do lado de fora da fábrica para se candidatar a uma vaga de emprego. No dia em que ele visitou a fábrica, 500 pessoas faziam fila no local. Eu acho que são cenas semelhantes àquelas que a gente viu em Eldorado dos Carajás, tempos atrás. É o que a gente vê hoje na usina de Belo Monte, no Pará. É o que a gente viu na década de 20 e 30, na crise norte-americana. Pessoas em fila na tentativa de conseguir um dia de trabalho, né? E como o salário é bem pequeno, imagino, pagam por hora lá, Felipe, eles trabalham até morrer às vezes, não é não? Literalmente, né? Eu vi episódios de suicídio nas plantas da Foxconn, né? Eu visitei também o interior da China. O que você vê no interior da China, embora seja um país que está crescendo muito rapidamente, economia muito dinâmica, são situações assim de grave pobreza no interior, assim, lugares que não tem água encanada, por exemplo, onde as possibilidades de renda são bastante restritas. Você visitou lugares de onde saem esses trabalhadores? De onde saem esses trabalhadores. Obviamente, em conseguir uma oportunidade na cidade, numa indústria como as fábricas que há em Shenzhen, é, digamos assim, um certo upgrade social para ele, entendo, claro, para a sua família, né? E as autoridades chinesas estão tratando como deveriam esses casos de abuso, inclusive trabalhista, e como é que a Apple responde às cenas de suicídio, às mortes dentro do chão de fábrica, na linha de montagem dos produtos dela? Veja, quando houve uma sequência de suicídios nas fábricas da Foxconn, acendeu uma luz vermelha ali dentro da Apple, né? Há um episódio em que o Tim Cook, que é atual CEO da Apple, foi orientado pelo Steve Jobs, que era vivo, assim, vá à China ver o que está acontecendo. É um episódio assim, em que ele ganhou prestígio com o Steve Jobs. Ele, com a roupa do corpo, ele sai do escritório e vai direto para o aeroporto voar. Ele nem passa em casa para fazer mala e nada. Ele se hospeda, cria um QG dentro da planta em Shenzhen, da planta da Foxconn. Sabe que a Foxconn não é uma empresa chinesa, ela é uma empresa de Taiwan. Ah, ela é de Taiwan. O Terry Gou, que é o CEO dessa empresa taiwanesa, foi também para Shenzhen. E o Tim Cook, em pessoa, entrevistou 1.000 trabalhadores, acompanhado de uma curiosa profissão, ser especialistas em evitar suicídios. Que isso? Para conversar, entender o que estava acontecendo, né? Desses diálogos, eles tiraram algumas medidas que foram implementadas e reduziram o número de mortes. Melhorar os salários, diminuir o número de horas extras. E uma coisa em particular que chamou muito a minha atenção quando eu entrei ali na fábrica da Foxconn, todos os prédios, sem exceção, são protegidos com redes.
Para evitar que as pessoas se joguem, dos seus apartamentos. Essa é uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Agora, eles acabam nessa situação precária, nessas condições absolutamente, às vezes, comparadas à escravidão, né? Como a gente também encontra aqui no interior do Brasil, montando produtos que são admirados no mundo inteiro, né? E dentro da política da Apple, de ir lançando novidades a conta-gotas, eles criam filas de espera monstruosas atrás dessa marca, porque são produtos muito bons, com padrão de qualidade muito bom. Por exemplo, essas imagens, vamos rodar de novo essas imagens para você ver o que a gente está vendo aqui, ó, nesses telões. Ó, esses equipamentos todos na linha de produção da Foxconn, essas máquinas que são utilizadas para calibrar, para testar os equipamentos, são máquinas da Foxconn ou são máquinas da Apple a serviço da Foxconn essas são máquinas da Foxconn, tecnologia que a Foxconn desenvolveu, é uma tecnologia bastante avançada, então muitos desses sensores aí que pegam equipamentos e montam, ele tem ali, digamos, uma mão mecânica e ele tem uma câmera ali na mãozinha mecânica para ver se ele pegou a peça corretamente. A tela. Agora, há uma parte do processo que ainda é manual. Sei. E é uma parte bastante razoável. E nesse sentido, a China oferece condições de você executar isso, de oferta de mão de obra, de custo dessa mão de obra, que são imbatíveis, né? A gente deve ter, por exemplo, produção desses equipamentos aqui no Brasil, né? Mas isso se torna... Aqui em Jundiaí. Já tem uma unidade da Foxconn, quem viaja, quem pega a rodovia Bandeirantes, se não me engano, já passa pela frente da Foxconn grandona aqui em Jundiaí. Isso só é viável por causa da política tributária do Brasil. Quer dizer, se o produto ele vem montado de fora, ele incide muitos impostos, né? Se ele é integrado aqui nacionalmente, você recolhe menos impostos, ele fica mais competitivo. Mas em economias assim, mais abertas, como é os Estados Unidos, como é boa parte da Europa, a fabricação na China ela é imbatível. Assim, não há ninguém que faça isso com... Não há país que ofereça. Não. Tem um estudo, está até na revista, nessa reportagem, de uma consultoria francesa chamada Alternatives Economics. O iPhone que a gente na loja de Nova York paga lá $500, quando você junta todos os componentes, ele dá $150 de custo. O preço de custo, então, do aparelho é $150. Somando os componentes... Dá uma olhada no lucro, então. E o valor agregado na China são apenas $7, que é o valor agregado pela montagem do produto. Quer dizer, dos $150, o valor agregado correspondente à produção, 7, é isso? Apenas $7 são agregados na China. Ou seja, é um custo matador, né? O que essa mesma consultoria diz é que se esses produtos não pudessem ser montados na China, fossem feitos em plantas na Alemanha, nos Estados Unidos, não chegaria para nós consumidores com o preço que chega hoje e capaz de ter essa disseminação no mercado global, né? Felipe, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai continuar o papo com o Felipe Smoginski. Vamos falar um pouquinho mais sobre os aparelhos Xing Ling que o Felipe conheceu lá na China, na linha de produção. Esses dois aparelhos aqui. Também tem aqui o que me parece ser um tablet Xing Ling, né? Daqueles que você via à venda 2, 3 anos atrás, continuam à venda com preços que são muito atraentes para quem quer ter o primeiro tablet. A pergunta que nós fizemos inicialmente no programa, vale a pena investir o seu dinheiro em produtos assim? Se você está olhando para isso na TV ou no colo de outra pessoa e depois quer ter o seu pagando barato nisso aqui, vamos ver se é essa a resposta que você quer logo depois do intervalo. Mas antes, Felipe, só me diz uma coisa rapidinho. Quanto tempo demora para montar um tablet como esse na Foxconn que você visitou lá na China? Olha, numa planta como Shenzhen, isso é uma questão de... Você vai medir isso em segundos, né? Segundos. Ele é integrado muito rapidamente. E aqui no Brasil, nós vamos ter essa agressividade também, essa linha de montagem, ou deve demorar um pouco mais? A tecnologia que é aplicada na China, ela pode ser replicada em qualquer lugar do mundo. Então, pode ser uma fábrica no Brasil, pode ser uma fábrica na Europa. Não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido. Isso vai ser um bom negócio para o nosso bolso? Na hora de comprar um tablet aqui, nacionalizado? A gente não sabe o quanto dessa economia, desse ganho tributário será repassado para o consumidor, quando será absorvido com margem de lucro. Mas eu acho que sim, que a gente vai ter algum benefício no preço para o consumidor final, em geração de empregos. Aproveite, inclusive, o intervalo para twittar conosco, deixar o seu recadinho no Twitter e também no Blavin, a nossa página, Link Brasil TV, é o nosso perfil. Até já. O Link Brasil já está de volta e hoje com uma entrevista para lá de especial. É um papo com o jornalista Felipe Smoginski, muito gentilmente cedido pela revista Info para falar conosco sobre uma viagem que ele fez para a China. Durante 10 dias ele visitou do interior à capital, as grandes cidades, a linha de produção dos produtos que são tecnologicamente admirados no mundo inteiro. Alguns, como o iPhone, como o iPad, outros, como mais de uma centena de variedades
de telefones celulares inteligentes com uma tecnologia um pouco mais grosseira, mas ainda assim muito acessíveis quando chegam aqui importados para o Brasil. Felipe, se nós temos aqui hoje no Brasil cerca de 200, 250 tipos de telefones inteligentes diferentes, na China você diria que no mercado interno isso tem que dimensão? Eu diria 2, 3 mil tipos de smartphones. Tipos de diferentes aparelhos. Eu visitei um bairro em Shenzhen, que é o grande polo tecnológico, em que você tem grandes shoppings verticais em que eles montam os smartphones na hora, assim. Você tem bandejas, assim, com os componentes, o consumidor pode mais ou menos explicar o que ele quer. É quase um self-service de telefone. Exatamente. Você lembra no passado, quando a gente montava desktop, né? Sim. Quero 4 GB de memória. Quero memória RAM de tanto, quero um disco rígido de tal tamanho. Essa cultura, é daí que vem o termo Xing Ling, que foi da montagem dos desktops, eles levaram também para o mercado de tablets, de smartphones, né? De um modo geral, o smartphone é um produto mais sofisticado que um desktop. Então, se não há um devido controle de qualidade, a tendência é que o resultado não seja bom, né? Uhum. Você citou a Dell monta também, inclusive na Foxconn. Uhum. Dell, HP, a Apple, o teclado, a Microsoft tem alguns tipos de hardware, teclado, mouse, monta na China também. E essa é a decisão tomada pelos executivos da empresa para lucrar mais. Se eu montasse o produto no meu país de origem, eu não conseguiria repassar o produto com uma margem de lucro tão grande ao consumidor. Os custos são incomparavelmente diferentes, né? Os chineses, eles conseguiram atingir um nível ali econômico em que eles oferecem condições matadoras. Assim, você tem a infraestrutura impecável, a oferta de energia é abundante, as regras ambientais são frouxas e tem um fator que eu acho que desequilibra a competição internacional a favor da China. Eles têm muita mão de obra abundante e que, por questões políticas, não pode se organizar. Olha só. E não pode reivindicar melhores salários. Não tem direito à greve. Bom, você fez algumas imagens nessa viagem, eu queria que rodasse enquanto a gente vai conversando aqui, até para saber do Felipe o seguinte, por ironia, por contraste, os produtos que chegam aos países como o Brasil muito baratos, dentro da China são muito caros. Não à toa, então, a China cresce 10%, 12% ao ano a sua economia, porque tem políticas pesadas de incentivo à exportação, lucra bastante com exportação. As imagens que o Felipe fez, por favor, roda para a gente aí. Ó. Eu acho que é uma praça em Shenzhen, você visitou uma loja da Apple, não é isso? Vamos ver as imagens que vão aparecer. Eu visitei, tem imagens de Xangai, onde tem a maior loja da Apple na Ásia. Tem algumas imagens de Shenzhen. Essa é uma imagem de Xangai. Xangai. Os chineses chamam de Shanghai. Que horas fecha essa loja, Felipe? Parece os bares aqui de São Paulo, assim, fecha dependendo do movimento. Né? Loja de tecnologia, avança a madrugada lá? Eu tive num domingo à noite, 1h a loja estava aberta e cheia de gente comprando iPhone e iPad, assim. Há uma classe média chinesa com muito dinheiro e muita disposição para consumir, né? Você pode trazer algum produto de lá? Eu trouxe alguns. Você poderia comprar um iPhone lá? Pode, sem nenhum problema. E o preço, qual é? Comparando, não vale a pena, reais. Não vale a não pena. Vale a pena? O preço é equivalente ao do Brasil. Comprando numa Apple Store Comprando numa Apple Store lá. Quem vai à China e quiser fazer compras, assim, o melhor negócio é atravessar a fronteira e ir para Hong Kong. Hong Kong é uma cidade vizinha a Shenzhen. Hong Kong tem políticas tributárias muito mais interessantes para o consumidor. Aí sim os preços são incríveis, assim, inclusive de produtos sofisticados. Quem quer comprar um smartphone que imita um telefone inteligente desses de marcas consagradas, como esse aqui que você mostrou no começo do nosso programa, precisa saber o quê? A resposta da tela ao toque do seu dedo não vai ser semelhante à de um iPhone ou de um iPad. Por quê? Que tecnologias são diferentes? Um exemplo que a gente pode dar é muitos desses produtos têm a tela resistiva, né? Aquela que você precisa fazer pressão, né? Essa tela aqui provavelmente é uma tela resistiva, então. Você precisa fazer pressão. Você tem que fazer um pouquinho de força, às vezes até com a ponta da unha, para que o sistema operacional responda. Diferentemente do que você tem numa tela capacitiva, que é essa daqui, que ela tem um conjunto de sinais que te permite rapidamente uma resposta ao seu dedo, levantando, trazendo. Quer dizer, aí está uma das diferenças. Que outras? Aí está uma das diferenças, né? Uma outra diferença que eu considero assim, fundamental é que esse produto que você tem na mão é um produto que teve um projeto desenhado e que passou por testes de qualidade, né? É diferente desse outro que você tem na mão. Compara os tablets aqui, ó. Brilho de tela, por exemplo, né? O iPad aqui embaixo e esse aqui, qual é o nome dele? Esse é um tablet genérico, não tem um nome. É um Xing Ling. É um Xing Ling, talvez seja o nome mais adequado. Ó, vou passar o dedo como eu passo no iPad, ó. Você puxa para um lado, ele vai para o outro. Notou? Agora, se eu colocar a ponta da unha e der uma pressionada. Se eu puder dar algum conselho para quem está pensando em comprar por favor, faça Xing Ling, o que eu diria é o seguinte: se você não tem dinheiro para comprar um produto de marca,
e vai buscar um produto mais econômico, existem modelos e produtos de marca que são mais... que têm preços mais baixos, né? Da própria Nokia, da Samsung, da Lenovo, que é uma empresa chinesa também, da Huawei. Eu acho que esses produtos que têm uma marca por trás e que passou por alguns testes de qualidade, que tem alguma homologação da Anatel, né, que passou por esse tipo de teste, é um produto que oferece mais segurança para o consumidor, né? O cara vai pagar barato, mas vai acabar frustrado no meio do caminho. Esse é o recado principal, né? Para esse tipo de produto, sim. Acho que tem outros tipos de produtos que são baratos, são um pouquinho mais caros que esses, tem um valor intermediário, né? Ele não vai custar R$ 1.600, vai custar R$ 2.000 como produto da Apple. Quanto custaria um tablet desse aqui no Brasil, lá na Santa Efigênia? Tem ideia? Na Santa Efigênia se encontra de 150 até R$ 300. De 150 a 300 reais um tablet como esse, que roda um sistema operacional consagrado, sistema operacional do Google, que é o Android. Ele vai ter internet, Wi-Fi, alguns deles 3G. Ele vai permitir assistir vídeos do YouTube, vai permitir que você escreva, que você mande e-mails, mas você vai ficar um pouco frustrado com a resposta do aparelho, com o tempo de duração da bateria. A bateria vicia rápido, daqui a pouco você vai precisar ficar com ela na fonte, senão não vai conseguir trabalhar. A própria durabilidade do aparelho. Alguém pode comprar até se sentir satisfeito por algum tempo, né? Um Xing Ling ele pode funcionar 2 anos ou pode quebrar daqui 2 dias, né? É o que a gente notou com a nossa experiência testando esses produtos no nosso laboratório, no Infolab. Legal. Para quem quer conhecer melhor o trabalho do Felipe Smoginski, nessa reportagem eu aconselho dar uma olhada na revista Info, que já está nas bancas. A reportagem de capa fala sobre humor no YouTube. Você vê aqui essa reportagem de capa, mas boa parte da revista é dedicada a essa viagem do Felipe, pelo menos 9, 10 páginas, com essa reportagem aqui, onde nascem os gadgets e os Xing Ling. Quero agradecer a direção da Info por ceder aqui você para a gente, para nos dar essa entrevista, e quero convidá-lo para voltar outras vezes para falar sobre tecnologia, viu, Felipe? Tá, joia. Foi um prazer, conte comigo. Boa sorte, tá bom? Obrigado, para vocês também. Cuidado com esses produtos aí para não pegar fogo aqui na TV, tá?